Pai, nós te damos graças pela vida do teu servo. Obrigado, Jesus, por esse momento. Nós queremos, em nome de Jesus, colocar a vida dele diante do Senhor, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, o seu ministério, os seus sonhos, Pai. Queremos pedir que o Senhor guarde a vida dele, que o Senhor guarde a família dele, que o Senhor coloque os teus escudos de proteção sobre a vida dele, que o Senhor, essa noite, use ele, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Hoje e amanhã ele estará aqui conosco, que a tua boa mão esteja sobre ele, que a inspiração do teu Espírito seja sobre ele, Senhor. E nós oramos assim, para que o Senhor use ele como instrumento nas tuas mãos esses dias, para a edificação das nossas famílias, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, boa noite, graça e paz de Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez poder servir essa igreja tão linda, que tem abençoado muito o estado do Maranhão. Eu já ouvia falar muito bem de vocês há muitos anos, por intermédio do meu pastor Joaquim. E ano passado eu tive o privilégio de estar aqui com vocês, ministrando. Não era num evento da igreja, mas era um evento que foi realizado aqui. E é muito bom ver aquilo que Cristo está fazendo na sua igreja. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Quero fazer menção dos meus filhos, Aleph, que deve estar ali na escolinha, Pedro, que é o meu mais velho, primogênito, está aqui. Pedro já é líder de célula da nossa igreja, assumiu esse compromisso diante de Deus. Nunca foi uma imposição minha, nem da mãe dele, foi realmente uma decisão dele de servir a Cristo desse jeito. E minha esposa não pôde estar aqui, ela vai explicar amanhã para vocês. Amanhã ela vai estar aqui, inclusive vai ministrar à tarde, eu vou ministrar à noite. E é um grande privilégio poder servir vocês. Eu trouxe meu livro. Esse aqui é o meu terceiro livro. Ele está na sua segunda edição. Ele tem como título Não Confunda. É um livro, não é um livro teológico. Se a gente pudesse dar uma classificação para ele, seria mais um livro filosófico. Eu brinco com palavras que parecem sinônimas, tipo, não confunda limites com limitações. Então aqui eu vou mostrar que o limite ele pode ser físico, muitas vezes imposto pela vida, pelas circunstâncias, mas a limitação ela é mental. Tem gente que não tem limites físicos, mas tem limitações. Não confunda visão com vista. Parece que são sinônimos, não é? Vista é função dos olhos e visão é função da mente. Então são expressões que a gente usa um trocadilho e aplica na vida prática. Se você puder, no final, eu acho que é lá embaixo, né? Embaixo tem um local onde você vai poder dar uma olhada nesse livro. Trouxe alguns poucos exemplares. E para otimizar o nosso tempo, eu quero convidar você a orar comigo. Com sua fronte, mesmo sentado, com sua fronte, vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele que fale o nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer pelo privilégio. Eu sei que é uma responsabilidade pregar a Tua palavra, mas muito maior, exponencialmente maior, é o privilégio de poder estar aqui. E obrigado também, porque eu sei que não é por causa de mim, não é por causa de ninguém que estava nesse altar, é apesar de nós e por causa de Cristo. Então glorifico o Teu nome nesse lugar, que no final desse culto todos nós com clareza possamos dizer: ouvimos a voz de Deus, Deus falou. Eu sei que eu não tenho nada, absolutamente nada de mim mesmo para entregar, Senhor. Eu já vivi o suficiente para saber que eu não tenho capacidade de expor esse livro. Se eu fosse convidado para dar uma palestra, talvez eu até saberia dar uma palestra, mas eu não vim palestrar, eu vim pregar a Tua palavra. Pressupõe-se que eu seja um instrumento e Tu és a fonte. Então fala, glorifica o Teu nome. E assim que nós oramos juntos em nome de Jesus. Queridos, família é, sem dúvida nenhuma, um assunto muito importante da Escritura. Sei que você já leu a Bíblia e você já deve ter percebido que a Bíblia, ela começa em Gênesis. E ela começa com uma história de uma família, história de um casamento, Adão e Eva. E a Bíblia, ela termina no Apocalipse. E como é que termina a Bíblia? Termina com um outro casamento.
portanto, uma outra construção de uma família. Logo, todas as histórias bíblicas estão entre dois casamentos. Então, esse assunto realmente é um assunto muito importante, porque a Bíblia começa com esse assunto e termina com esse assunto. É claro que Cristo é sempre, não sei se você acompanhou hoje perdemos assim uma mente brilhante, né? Perdemos o Timothy Keller. E talvez você pense diferente de mim, mas eu acredito que foi o homem do nosso tempo que mais conseguiu simplificar um assunto tão profundo como o Evangelho. Foi o escritor que mais me influenciou nos últimos anos. E ele dizia isso, ele dizia, olha, Cristo é sempre o personagem perfeito de toda a Bíblia. Usando esse entendimento dele, e partindo dessa colocação que eu estou fazendo aqui, de que a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento, olha como isso é interessante. A diferença entre o casamento de Cristo com a sua noiva, que somos nós, a igreja, e o casamento de Adão com Eva, é que quando Adão estava diante de Deus e sua esposa ao lado, sabe o que foi que Adão disse para Deus? Ela é a culpada. Ela é a culpada. Foi isso que Adão disse, não foi? Só que Cristo um dia estará diante do Pai com a sua noiva, e Ele vai dizer, eu assumo a culpa dela. Aleluia, tem alguém comigo aqui? Jesus está ensinando para nós homens o que é ser um marido de verdade. Eu assumo. Ora, quem errou, nós ou Cristo? Nós, mas Ele assumiu a sua responsabilidade. Eu quero falar sobre um assunto hoje que está dentro dessa temática de família, que tem abençoado muito a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês. Eu sou pastor de igreja local, apesar de viajar todas as semanas, mas eu não sou um teórico, um mero itinerante. Eu cuido de igreja, então o que eu estou ensinando aqui, eu ensino lá na igreja que eu sou pastor. Eu quero começar com uma pergunta que eu já sei da resposta, mas eu quero fazer. Quantos aqui gostariam de ter uma vida extraordinária? Levante a mão. E eu vou levantar a minha, que eu quero também. Quantos aqui acreditam que Deus é um Deus do extraordinário? Pois bem, só que hoje eu não quero falar sobre isso. Se você fizer uma pesquisa no YouTube, no Google, você vai achar muita gente escrevendo, pregando, palestrando sobre esse assunto. Como ter uma vida extraordinária, o Deus do extraordinário. E está certo, viu, gente? Eu acredito que Deus é o Deus do extraordinário. Só que eu não quero falar sobre o Deus do extraordinário. Hoje eu quero falar sobre o Deus do ordinário. Ô pastor, eu vim para cá para você me empolgar. Eu peço a Deus que você compreenda o que vai ser dito. Sem positivismo, viu, gente? Se você compreender pelo poder do Espírito Santo o que será dito aqui hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. A vida, ela perpassa por eventos extraordinários, mas ela acontece muito mais pelo ordinário. Vamos começar definindo então cada coisa. O que seria extraordinário? Extraordinário é o que não é comum. Por exemplo, esta conferência aqui, ela é ordinária ou extraordinária? Extraordinária. Até o que me consta, ela não tem todos os meses, nem todas as semanas, ela tem uma vez ao ano. O que faz dela um evento, presta atenção, um evento extraordinário. Então, de fato, essa conferência é extraordinária. Deus está aqui? Olha, veja que Deus está no extraordinário. Agora, e o cafezinho que você vai tomar amanhã com a sua família? Lá na mesa, o café, o almoço, a janta. Isso será um evento extraordinário ou ordinário? Ordinário.
E eu quero te dizer que o Deus que está nessa conferência extraordinária, Ele está lá na tua casa, nos acontecimentos ordinários. Isso vai trazer uma beleza à sua vida sem igual. Foi Dietrich Bonhoeffer que disse isso. Ele disse: o grande problema, a igreja está se adoecendo. Por quê? Porque os cristãos pegaram Deus e levaram Deus só para a vida extraordinária. Esqueceram que Deus é também o Deus da vida comum, da vida cotidiana, da vida ordinária. Tem gente que fala com Deus no monte, mas não consegue perceber Deus na rotina da sua casa, no convívio da sua família. Eu quero usar um texto, na verdade eu vou usar 2 textos hoje. Toda a pregação ela vai se desenrolar em torno de 2 personagens. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Vamos ler Eclesiastes capítulo 1. Há uma grande discussão teológica sobre quem escreveu esse livro, né? A maioria acredita que foi Salomão. Então, por haver uma divergência, eu não vou dizer aqui Salomão, eu vou dizer o Eclesiastes. Então, o Eclesiastes, no livro que tem esse nome, e o significado é o pregador, no capítulo 1, eu quero ler com vocês dos versos 3 até o 8. Eclesiastes capítulo 1, versos 3 a 8, diz assim a palavra de Deus: o que o homem ganha com todo o seu trabalho? Olha aqui para mim, trabalho é ordinário ou extraordinário? Ordinário. Continuando: em que tanto se esforça debaixo do sol. Sol é extraordinário ou ordinário? Ordinário. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, o vento que também é ordinário, vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios, que também é ordinário, vão para o mar, que também é ordinário. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Agora olha o que ele vai dizer no verso 8, parte A: todas as coisas trazem canseira. Meu Deus, presta atenção. Agora vamos para o Salmo 19. Salmo 19. Olha o que o salmista vai dizer aqui. Salmo de número 19. O salmista diz assim, verso 1: os céus, que é ordinário, declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Meu Deus, o que está acontecendo nessas 2 passagens? Nós temos 2 pessoas aqui, o Eclesiastes e o salmista. Poderíamos dizer Salomão e Davi. E o que eles estão fazendo? Ambos estão avaliando os mesmos eventos da vida. Eles chegam a citar, os 2 citam, inclusive, o mesmo evento, que é o sol. O Eclesiastes fala do sol, o salmista fala do sol. Só que olha o jeito com que eles falam. O Eclesiastes está falando da vida ordinária, dos acontecimentos da vida comum, do que é trivial, do que é rotineiro. E ele diz assim: isto é uma canseira, isso é um enfado, isso é maçante. Todo dia o sol se levanta e se põe do mesmo jeito. O rio
desemboca no mar, o mar nunca se enche. E ele vai falando do vento que faz o seu circuito, e ele está aqui completamente sem beleza para a vida comum. Só que o salmista está avaliando os mesmos acontecimentos. Ele está dizendo: louvado seja Deus por causa do sol. O sol revela a glória de Deus. O Eclesiastes diz assim: o sol se levanta. O salmista diz: não, o sol não se levanta, o sol é levantado. Inclusive ele não é só levantado, ele é levantado, sustentado, e quem o levanta e o sustenta fez uma casa para ele. Aleluia. Então a mensagem de hoje carrega duas lições, uma que eu aprendo com o Eclesiastes e a outra que eu aprendo com o salmista. Uma é a partir de uma lição positiva, a outra já não é assim. Há muitos anos atrás eu aprendi, não me lembro quem me ensinou isso, mas não foi eu que aprendi de minha cabeça, aprendi com alguém. Eu vi alguém falando isso, que todas as pessoas têm alguma coisa para nos ensinar. Você sabia disso? Pastor, todas, claro, todo mundo. Tem pessoas que nós olhamos para elas e com elas aprendemos o que fazer. Tem outras que nós olhamos para elas e com elas aprendemos o que não fazer. Mas todo mundo pode nos ensinar. Então o Eclesiastes tem algo para me ensinar aqui. Qual é a primeira lição que eu quero partilhar com vocês? A primeira lição que eu quero partilhar, que é a lição que eu aprendi com o Eclesiastes, é: cuidado, porque a ânsia pela vida extraordinária pode facilmente fazer com que percamos o encanto pela vida comum. Não sei se você já teve a experiência maravilhosa de ler Eclesiastes de verdade. Eu estou numa fase da minha vida que eu estou morando em passagens das Escrituras. Eu morei 6 meses em Eclesiastes, não li outra coisa, todos os dias, só Eclesiastes. E se você já fez um estudo nessa categoria, você vai perceber que havia uma ânsia, esse é o termo inclusive, usado por ele mesmo. Havia uma ânsia, havia um desejo profundo no Eclesiastes de buscar uma vida exuberante. Ele fala disso no capítulo 1, quando chega no capítulo 2, olha aqui para mim, no capítulo 2, ele cita 7 coisas que ele buscou satisfazer esse anseio. Ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre sexo, ele fala sobre fama. Ele cita 7 coisas, e todas elas envolvem grandeza, o que é exuberante. Diga-se de passagem, ele está falando do problema como quem está do lado de dentro, porque ele alcançou tudo. No final ele chega a dizer assim: e aí por fim eu procurei na sabedoria. E sabedoria aí não é a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria, o próprio conhecimento acadêmico adquirido, porque ele achava que o conhecimento preencheria esse vácuo que havia dentro dele. E ele diz assim: olha, eu busquei tudo o que existe, eu alcancei, para dizer a vocês que esta vida não tem sentido algum. Isso fez com que o Eclesiastes perdesse o encanto pelo sol, pelo rio, pelo vento, pelo trabalho, pela rotina. Olha aqui para mim, cuidado com essa ânsia pela vida exuberante, porque isso pode fazer com que nós percamos o encanto pela vida comum, pela vida ordinária, pelo que é trivial. Eu tive o cuidado de trazer para vocês um texto. Esse texto foi uma fala da Madonna, inclusive está no livro do Timothy Keller. Eu li esse livro dele sem exagero, beirando as 10 vezes. E nesse livro ele usa uma fala da Madonna. Certa vez ela disse assim, abre aspas: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre.
Até aqui tudo bem, não é? Tem algum problema nisso? Até aqui não. Esse medo é o que sempre me impele. Começa a nascer o problema aqui. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Meu Deus, isso aqui é de uma sinceridade para botar a gente que é pregador assim, sabe, de joelho. A Madonna está falando com o coração, com a alma dela. Ela está dizendo o que o Eclesiastes falou no capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: e eu percebi que Deus colocou dentro do homem, e olha, não é o homem crente, não é o homem nascido de novo, é o homem, o ser humano, todos. Deus colocou dentro do homem o anseio pela eternidade. Foi C.S. Lewis quem disse: se eu não encontro nada nesse mundo que satisfaça os meus anseios, a dedução mais óbvia é que eu fui feito para um outro mundo. Eu não estou aqui criando uma teologia anti o extraordinário. O que eu estou te dizendo é que nós não podemos colocar este nível de expectativa nisso. Tome muito cuidado com essas pregações de internet, que na verdade nem pregações são. Muitos pregadores estão adoecendo a igreja, vendendo uma vida que eles mesmos não têm. Uma vida exuberante. Estão fazendo de Jesus um meio para os seus interesses. Só que a Bíblia diz que Jesus não é um meio para os meus interesses. Jesus é o caminho para o Deus Pai. Estão fazendo de Jesus um meio para os seus próprios interesses. Tome cuidado. Tome cuidado com esse Deus que só realiza teus sonhos e não te cobra devoção. Ele se parece mais com um ídolo fabricado por nós do que com o Deus das Escrituras. Cuidado, porque a gente pode estar aqui todo domingo adorando um ídolo, todo domingo adorando um ídolo. Vocês já assistiram aquele filme da Pixar, o Soul? Por favor, assistam. Eu assisti com Pedro, com Aleph. Assistimos em família. Ninguém nunca assistiu? Quem já assistiu, levanta a mão. Algumas pouquíssimas pessoas assistiram esse filme. Assistam com os filhos de vocês. Gostei muito da ministração do irmão quando ele falava sobre filhos. Minha esposa vai falar sobre isso amanhã, sobre filhos. Vou deixar com ela essa parte. Ela tem muita autoridade para falar desse assunto. Eu não vou dar spoiler do filme, é deselegante, mas eu vou te dizer uma lição, que aí é a minha lição. Então, não é o roteiro do filme, é a lição que eu tirei. A lição que eu tirei do filme foi: no afã poder descobrir seu propósito incrível, você pode perder a vida. Irmãos, eu sou um pastor que eu viajo o Brasil toda semana, e muitas vezes eu prego para jovens. Estão adoecendo nossa juventude. Os jovens chegam para mim e dizem: Ribinha, eu preciso descobrir meu propósito. A vida vai começar quando eu descobrir o meu propósito. E as pessoas ficam buscando isso, essa vida exuberante. E quando elas perceberem que todos esses anseios foram feitos para Cristo, somente Cristo. O ordinário não é o medíocre, só é o cotidiano onde a vida acontece. Agora vamos ser honestos, olha aqui para mim. Você tem sonhos, eu também tenho, temos expectativas. Eu tenho muitos sonhos, muitos, meu Deus.
Mas o que aconteceria se nós chegarmos no final da nossa vida? Vamos ser generosos, vamos supor que a gente viva 99, tá bom? 99? Tá bom, tá, gente? Pelo amor de Deus, 99 tá bom. Tá ou não tá? Tá bom, 99. Então você vai ver 99 anos com saúde, fazendo academia todo dia. Amém? Mas aí você morre depois do almoço, dormindo. Vamos supor que você não conquistou esses sonhos que você tem e que eu tenho. O que vai acontecer com a gente? Essa é uma pergunta a ser respondida. A gente só vai perceber beleza na vida ordinária quando a gente encontrar suficiência em Cristo. E é um homem suficiente, completo em Cristo, que pode ter prosperidade, pode ter sucesso, pode ter dinheiro. Sabe por quê? Porque ele terá todas essas coisas, e essas coisas não o terão. Eu quero falar um pouco aqui sobre suficiência de Cristo. Quando eu digo que Cristo é suficiente, eu não estou dizendo que Cristo é mais importante, porque tem crente que já sabe que Cristo é mais importante. Não, eu não estou dizendo que Ele é só mais importante, eu estou dizendo que Ele é suficiente. Irmãos, a Bíblia, da última vez que eu vim aqui, eu trouxe 2 livros de um escritor brilhante, chamado G.K. Chesterton. Chesterton foi considerado o príncipe dos paradoxos. E se nós não entendermos que a Bíblia é cheia deles, a gente vai perder a beleza da Escritura. Quer ver? Olha aqui para cá, olha para esse altar aqui, por favor. Quem tem um copo mais a garrafa, tem mais ou tem menos do que quem tem só um copo? Vamos lá, hein? Quero você aqui comigo. Quem tem o copo mais uma garrafa, tem mais ou tem menos do que quem tem só um copo? Tem mais, não tem? Pois no Evangelho a lógica é outra. Só Deus para fazer. Só Deus. Eu não tenho capacidade de fazer você entender isso. Eu não tenho. Só Deus. E que Ele faça a obra que só Ele sabe fazer. Quem tem o Evangelho mais alguma coisa, tem menos do que quem tem só o Evangelho. Por isso que quando alguém diz assim, eu só tenho Cristo, isso não deveria ser um lamento, deveria ser um brado. Mas quando alguém sobe e diz assim, olha irmão, eu só tenho Cristo, meu irmão, coitado, ele só tem... Pelo amor de Deus, isso é um brado, eu só tenho Cristo. Veja lá o que foi que o filho do Timothy Keller publicou, o que foi que ele falou antes de partir. Paulo escreve aos Gálatas, e lá tem uma confusão feia. Por quê? Paulo exorta Pedro na cara, diz o texto, na cara, porque ele foi repreensível. A briga ali foi grande, irmão, briga de apóstolo. A treta foi pesada. Eu acho que foi a maior treta da história da igreja. O pessoal pensa que é Calvino e Armínio. Nunca. A treta mais pesada foi essa bem ali. Apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. E qual foi o problema? Paulo diz assim, vocês decaíram da graça. Por quê? Nós decaímos. Porque vocês adicionaram ao Evangelho. O que aconteceu com os irmãos da Galácia? Eles chegaram para Pedro, Cefas, e disseram assim, Cefas, nós cremos no Evangelho, beleza, a gente crê no Evangelho, só que a gente também crê na circuncisão. Então, tem algum problema se a gente adicionar ao Evangelho a circuncisão? Pedro ficou meio que numa saia justa ali, e Pedro disse, aí eu estou parafraseando, né? Pedro pergunta assim, sim, mas vocês creem no Evangelho? A gente crê, só que a gente crê no Evangelho mais a circuncisão. Então tá bom, eu vou liberar para vocês. E quando Paulo chega, que olha essa situação, Paulo diz, Cefas, você que andou com ele. Aí a gente lê essa passagem e diz assim, mas Ribinha, isso não tem nada a ver com a gente, porque a gente não crê na circuncisão. Não, irmão, o problema não é a circuncisão. Olha aqui para mim, por favor. O problema não é a circuncisão, o problema é o mais.
O problema é um mais. É o evangelho mais qualquer outra coisa. O evangelho é completamente suficiente. Tem uma passagem na escritura, eu gostaria de ler com vocês, João capítulo 6. Mas por que tu está falando sobre isso? Porque todos os assuntos da Bíblia precisam ser banhados nesse tema. Você só vai ver beleza no ordinário se você compreender verdadeiramente a suficiência de Cristo. Isso vai ser brilhante para a tua família. João capítulo 6, vamos ler rapidinho. João capítulo 6. Olha o verso 28 e 29. Gente, olha que pergunta brilhante. Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes e tal. E aí perguntam assim para ele, verso 28, perguntou assim: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha aqui para mim. É uma bela pergunta, não é, gente? Eu acho que é uma boa pergunta. Perguntaram assim para Jesus: Jesus, o que é que nós temos que fazer para realizar as obras que Deus deseja ou requer? Olha a resposta de Cristo, gente. Verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer. Aleluia. Crer. Não, a gente perguntou o que eu tenho que fazer. Jesus disse: não é isso primeiro, é o que vocês creem. Então a obra de Deus é essa: crer naquele que Ele enviou. Deus, a Bíblia carrega uma lógica para bugar a nossa cabeça. Qual é a lógica? Nesse mundo você faz para se tornar. Na Bíblia você crer, depois você se torna. Por exemplo, eu sou bacharel em teologia. Para eu ser bacharel em teologia, eu tive que fazer 4 anos de teologia. Se tem algum bacharel em direito aqui, estudou 5 anos. Você faz, depois você se torna. O reino de Deus não é assim. Você crê. Primeiro você crê, depois você se torna. Púlpito não é um lugar para desabafo, que Deus não deixa eu desabafar aqui. O maior problema da igreja brasileira não são as ovelhas, é o púlpito. Porque se nós que pregamos, se eu que prego não consigo ver beleza em Cristo, suficiência em Cristo, meu Deus, o que se esperar da igreja? E aí a gente não entende porque a igreja está descambando para tantos movimentos humanistas. Nós precisamos ver essa beleza em Cristo. Eu quero ler uma passagem. Isso aqui me arrepia todo. Tem passagens da escritura que não requer um pregador. Por exemplo, a passagem que eu vou pregar amanhã, pastor Francisco, não requer um pregador, porque ela é quase que autoexplicativa. Qualquer pessoa vai ler e vai entender. No entanto, o texto que eu vou citar agora requer um pregador, exige um pregador. Porque se não tiver um pregador para explicar esse texto, ele fica completamente incompreensível, sem sentido. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Eu vou ler numa versão que eu tenho aqui. Gênesis capítulo 15. Eu vou ler dos versos 5 ao 12. Eu quero que você olhe a sua Bíblia, por favor, acompanhe nela. Aleluia. Não esqueça que eu estou mostrando que Cristo é suficiente. Eu estou dizendo que quando a gente descobrir que Cristo é suficiente, a gente vai ter encanto pela vida comum. E vamos esperar sim, que Deus faça na vida extraordinária. Gênesis 15, verso 5 em diante, diz assim: então, conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Olha o que vem agora. Ele
fez. Ele fez, assim está na sua Bíblia. O verbo é fazer. Qual o verbo que aparece aí? Ele creu. Meu Deus do céu. Ele quem? Abraão. Ele, Abraão, creu no Senhor. Isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, olha como é esquisito o texto. Aqui começa a ser esquisito o texto. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. E não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Olha só o que vem agora. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Pule para o verso 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Olha aqui para mim. O que está acontecendo aqui? Não é um texto fácil, concorda comigo? É uma cena meio bizarra, né, pastor Rafael? Deus diz assim: pega animais, serra os animais no meio, põe uma parte para um lado, uma parte para outra, e faz uma fila, faz um corredor. Suas vísceras estavam expostas, sangue para todo lado. Faz isso, Abraão. A gente lê essa passagem, meu Deus, que texto esquisito. Eu vou para o Novo Testamento, que é mais fácil. Você só consegue compreender isso aqui se você evocar o contexto histórico. Abraão vem de Ur dos Caldeus. Naquela cultura, quando pessoas faziam uma aliança, eles criavam um ambiente para celebrar a aliança. Hoje, como é que nós fazemos? Vamos a um cartório, registramos uma firma, assinamos, e assim a gente faz um contrato, uma aliança. A gente acha estranho como eles faziam. Eles achariam estranho como nós fazemos. Era o jeito deles. Como é que eles faziam a aliança? Desse jeito. Pegavam animais. Presta atenção, irmãozinho, isso aqui é brilhante. Cortavam os animais, faziam um corredor de um lado para o outro, e eles tinham que passar, os dois que estavam acordando uma aliança, passavam os dois no meio, entre aqueles animais cortados. Eles tinham que passar, e tinham que passar declarando um juramento, dizendo assim: que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais, se eu quebrar a minha palavra. Meu Deus. Agora eu te convido a olhar para o texto. Veja como ele tem um brilho agora. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está chamando Abraão para fazer uma aliança. E Abraão entendeu, porque era a cultura dele. E Abraão ficou com pavor, com medo, porque, gente, não é aliança com o homem, ele está fazendo aliança com Deus. Ele sabia que era Deus. Ele ficou com medo, com terror, com pavor. Só que aí tem uma coisa brilhante. 6 horas da tarde, Deus ia passar e Abraão ia passar. E o que deveria acontecer? Deus e Abraão passariam juntos. E Deus diria assim: Abraão, se eu quebrar a minha palavra, que aconteça comigo o que aconteceu com os animais. E Abraão deveria passar. E dizia assim: Deus, imagina esse tremendo, que aconteça comigo o que aconteceu com os animais, se eu quebrar a minha palavra. Só que aí tem um detalhezinho, irmão, não sei se tu percebeu. Abraão dormiu. Esse é um texto que a gente precisa de um pregador. Abraão dormiu. Deus fez ele dormir um pesado sono, no exato momento que Deus desce. Então há 2 metáforas ali: um fogareiro fumegante
e uma tocha de fogo. E eles passam. E Abraão está onde? Como é que Abraão está, gente? Dormindo. Agora você vai entender porque que lá no Novo Testamento diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Meu Deus, aleluia. Você sabe o que é a nova aliança? A nova aliança não é entre Deus e os homens. Por que não é entre Deus e os homens? Porque Deus sabia que o homem quebraria a aliança. E sabendo que o homem quebraria a aliança, a nova aliança não é feita entre Deus e o homem, é feita entre Deus e Deus, Deus Pai e Deus Filho, o fogareiro fumegante e a tocha de fogo, e eles passam juntos fazendo a nova aliança. É como se Cristo estivesse dizendo para o Pai: Pai, se eles quebrarem a aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. O que é a cruz, gente? Se não isso. Pedro, meu filho, está numa fase muito importante da vida dele. Ele me pergunta, ele diz: pai, o que é a cruz? Deus já sabia que o homem ia pecar. Então por que Deus fez? Não, pela pergunta. Eu só passei a ver a beleza do Evangelho quando eu descobri que a cruz não foi um remendo. A cruz foi o plano original de Deus. Isso mudou a minha vida completamente. Por isso que os grandes teólogos diziam: antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. Deus sabia que o homem falharia. Eu equivocadamente já preguei. Na verdade, irmãos, eu tenho vergonha de mensagem que eu já preguei. O pior é que o povo gostou, aplaudiu. Eu equivocadamente já disse assim: Deus poderia ter enviado um anjo para morrer em nosso lugar. Você já pensou isso? Se você pensou errado. Pior que eu não pensei, eu disse isso. Deus poderia ter enviado um anjo, mas Ele enviou o seu filho. A intenção era boa, mas estava completamente errado o meu argumento. Olha aqui para mim. Deus não poderia ter enviado um anjo. Nenhum anjo seria capaz de aplacar a ira de Deus. Por isso que a cruz é Deus resolvendo com Deus uma dívida que só Deus poderia pagar para Deus mesmo. Então Deus me salvou de Deus para Deus. A cruz não te salvou do diabo, a cruz te salvou de Deus. Aleluia. Isso tem queimado meu coração de uma maneira, isso tem aberto meus olhos, isso tem me feito ver encanto nas coisas mais simples. Eu tenho uma cadeira de balanço no quintal da minha casa. Eu amo sentar naquela cadeira de balanço. Quantas vezes eu tenho tido experiências com Deus naquela cadeira? Porque um dia, lá no Apocalipse fala disso, João ficou desesperado, porque ele olhou para o céu, ele viu os serafins, ele viu os querubins, ele viu os anjos, todos os anjos gloriosos que terá, categorias das quais a gente nem sabe. Ele não viu ninguém digno. Ele olha para a terra, vê todos os humanos, os vivos, os santos de Deus, e ele não encontra nenhum digno. Ele olha para debaixo da terra, ele vê Davi, ele vê Moisés, ele vê todos os profetas, e ele não acha ninguém, e ele se desespera e começa a chorar, até que ele escuta uma voz que diz: não chores. E ele vê um cordeiro, e a Bíblia diz que esse cordeiro foi digno de abrir o livro e de desatar os selos. Eu quero dizer para você, irmão, que só Cristo poderia ter sido sacrificado naquela cruz para pagar a nossa dívida.
Isso gera uma gratidão em nosso coração sem igual. Então o Evangelho fará você recuperar o olhar belo para o ordinário da vida. E eu finalizo aqui com o salmista. Eu aprendo que não tem nada mais incrível do que viver o ordinário com Deus. Nunca mais esqueça o que eu vou te dizer. Só um homem verdadeiramente livre é capaz de fazer coisas comuns com extrema alegria. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, quantos crentes completamente ansiosos, tomados de ansiedade, não conseguem mais estar em um lugar, não conseguem sentir gosto das coisas, não conseguem ver beleza. Eu imagino esse salmista do Salmo 19 acordando, olhando para os raios, os primeiros raios do sol, e encantado. Eu vou usar um termo aqui, e eu vou te explicar o que é alumbrado, porque talvez você pense que alumbramento é. Tem um rabino muito famoso que ele disse assim: eu nunca pedi para Deus sucesso, eu só pedi alumbramento. Deus é minha testemunha. Oh Deus, Tu és minha testemunha. O que eu tenho mais pedido para Deus nesses dias é alumbramento. Sabe o que é alumbramento? Alumbramento é você chegar numa igreja como essa, num culto, levantar a tua mão e perceber a presença, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, a obra redentora de Cristo. Só que tu vai para casa, tu vai chegar em casa, vai olhar a tua família, e tu vai perceber o movimento da graça na tua casa, na tua família. Isso mexe comigo, porque eu estou vendo isso acontecendo na igreja que eu sou pastor. Eu estou vendo o Evangelho entrando na vida comum das pessoas, pastor. Eu poderia te mostrar vários testemunhos aqui. Eu tenho um irmão da igreja que ele me manda mensagem toda semana: pastor, eu estou aqui em casa chorando. Isso que foi, meu filho? Não, pastor, é porque eu acordei hoje tão grato a Deus, porque o Senhor é meu pastor, eu tenho minha esposa. Outro dia um estava tomando café com a esposa. Na hora do café ele desabou em lágrimas, não conseguia falar. Não, aquele choro de quebrantamento. E a esposa disse: o que é? Desembucha, tu fez alguma coisa. E o bichinho não conseguia falar, irmão, ele estava emocionado. E ela disse: pode falar, tu fez alguma coisa. E quando ele conseguiu falar, ele disse: não, eu não fiz nada. E por que tu está chorando desse jeito? Ele disse: meu amor, é porque eu estou lembrando do que eu vi na pregação de domingo, e eu sou teu esposo, eu sou pai dessa criança. Irmãos, eles moram numa casa alugada. Agora que ele comprou um veículozinho, pessoa simples. O Evangelho faz a gente ver beleza na vida comum. Só tem dois tipos de pessoas que veem encanto na vida simples: crianças e quem entendeu o Evangelho. Que Deus te dê alumbramento. Eu mostrei domingo, acho que foi domingo retrasado, eu mostrei um videozinho de um senhor que ele é fisiculturista, 66 anos de idade. Ele é completamente daltônico. E criaram um óculos, não sei se você já viu, criaram um óculos que o daltônico ele consegue ver as cores, como a gente vê. E deram esse óculos para esse homem com 66 anos de idade. Gente, é de quebrantar o coração ver a cena. É lindo ver aquele homem zarrando tudo, e a família dá o testemunho dizendo que ele era um homem muito duro, que dificilmente externava seus sentimentos. Quando aquele homem coloca os óculos, ele fica assim, ó, e ele faz um movimento infantil. Pesquisa no YouTube, tu vai achar esse vídeo. Ele faz assim com a mão e começa a chorar. Movimento de criança, né? Aí alguém diz assim: olha para a flor que está na porta. Na casa dele tem um jarro grande de uma flor. Quando ele vira e olha aquela flor, esse homem vai às lágrimas. Eu acho essa experiência muito similar à experiência de quem está entendendo a suficiência de Cristo.
Irmãos, a gente pode fazer inclusive do nosso ministério um ídolo. Nossas afeições foram feitas para Deus. Outro dia me veio um exemplo, implodiu na minha cabeça esse exemplo. Eu moro na cidade de Pinheiro, lá tem um rio, chama de Rio Pericumã. Me veio assim, me tomou, sabe? Me sequestrou esse pensamento. Eu não produzi ele, ele me tomou. Eu imaginei assim, os peixes conversando. Se você não gosta de poesia, está ferrado agora que eu vou falar. Peixe conversando, aí o pastor ficando doido. Tem coisas que só penetram na gente pela poesia, sabia? Eu imaginei os peixes conversando, batendo um papo, e sempre tem um líder, né? Imaginei um peixe dizendo assim: olha, nós vamos tomar uma decisão agora, vamos fazer uma assembleia geral aqui, e nós vamos tomar uma decisão. Nós não vamos mais viver aqui na água, vamos pular do rio. E eles marcaram o dia, o momento, e pularam todos do rio. Uma ilustração infantil, né? O que aconteceria com esses peixes? Eles morreriam. Por quê? Porque eles foram feitos para a água. Irmão, nós fomos feitos para Deus. Ah, mas se o homem disser assim: mas eu não quero Deus, eu não quero. Beleza, você tem volição, você pode dizer que não quer. Agora, olha aqui, você pode dizer que não quer. Agora, assim como o peixe que diz: eu não quero viver na água, mas ele está condenado a viver até o último suspiro dele, desejando aquela água. O homem pode dizer: eu não quero Deus, mas ele não tem a opção. Ele vai ser condenado até o último dia de vida a desejar Deus, porque todos os anseios do homem são satisfeitos em Deus. Tem alguém comigo aqui? Aí é onde entra mais uma vez o Evangelho. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que tem uma grande discussão, né, filosófica, teológica, sobre o que é um homem livre. Blaise Pascal escreveu sobre isso, Rousseau falou sobre isso. Quem é um homem livre? Alguém disse: um homem livre? O homem livre é um homem que é livre para fazer e realizar seus desejos. Olha só, um homem livre é um homem livre para realizar seus desejos. Aí alguém diz: não, então ele não é livre. O seu desejo é o seu Senhor. Aí um grande teólogo chegou à conclusão que o homem verdadeiramente livre é aquele que não faz aquilo que deseja fazer. Tem alguém livre aqui de verdade? Irmãos, existe uma extraordinária vida comum em Deus. Um dia você e eu teremos saudade do que nós julgamos hoje comum e ordinário. Eu tenho memórias da Xuxa dizendo isso. Na minha escola disseram isso. Disseram para mim que a vida, disseram assim: Ribinha, aproveita a vida. Aproveita a vida, porque a vida é feita de poucos grandes momentos. Quem já ouviu essa frase? Então você tem 40 anos, se entregou agora. A vida é feita de poucos grandes momentos. Eu quero te dizer que depois que o Evangelho entrou no meu coração, eu entendi uma outra lógica. A vida não é feita de poucos grandes momentos. A vida é feita de vários pequenos momentos em que nós empregamos sentido e significado para ele. Eu quero colocar, eu terminei a mensagem, eu quero colocar aqui uma foto, que eu gosto muito dessa foto. Essa foto foi tirada pela minha esposa. Um dia eu estou lá em casa, acordei um pouco mais cedo do que eles. Foi um período de férias, e naquele dia, graças a Deus, nada me impedia de ir para qualquer lugar com minha família. Eu moro numa casa muito simples, e na nossa casa tem uma caixa d'água no fundo. Está ali, ó, uma caixa d'água. E eu enchi aquela caixa d'água, e os meninos vieram brincar comigo.
E a Ayla, minha esposa, começou a jogar água na gente, a gente começou a jogar água nela. E nós passamos um dia incrível, brincando nessa caixa d'água. Você não tem noção de como eu tenho afeição por essa foto, porque ela registra um momento comum. Às vezes eu viajo, fico dias longe de minha família. Essa é uma das fotos que eu amo. Olha aqui para mim. Um dia você vai pegar o álbum da sua vida e você vai perceber que as fotos que você vai ter mais afeição são as fotos da vida comum. Um dia nós teremos saudade do que nós julgamos hoje comum e ordinário. A pergunta é: quanto custou isso aqui? Esse resort? Quanto custou, irmão, esse resort aqui? Não custou nada. Não sei, mas talvez alguém aqui tenha uma bela piscina em casa. Não sei, estou só especulando aqui. Que o Evangelho penetre no meu e no seu coração, fazendo com que a gente creia que Deus faz coisas extraordinárias. Sim, faz, cura. Deus cura milagrosamente. Mas o Evangelho vai fazer você ter um alumbramento pela vida. Eu tenho um homem que eu admiro muito. Pastor Afonso está aqui. Até hoje eu não conheço o pastor Afonso, tenho muita vontade de conhecer. Pastor Afonso, eu vou fazer uma coisa até deselegante, mas eu quero indicar um homem para o senhor trazer aqui. Talvez até o senhor conheça ele. Pastor Raimundo Nonato. Já ouviu falar dele? Lá de Imperatriz. Pastor, pense num santo homem de Deus. E eu amo aquele pastor. Alguém conhece o pastor Raimundo Nonato? Não, né? Você conhece? Pastor Raimundo Nonato é um dos homens que eu conheço que mais tem alumbramento. Às vezes, Rafael, eu estou conversando com ele assim, do nada, tomando café, ele começa a chorar, pastor. Os olhos enchem de lágrimas. Você já sentiu inveja de alguém? Eu já. Muito. E eu fico com inveja. Por exemplo, eu fiquei com inveja de um homem outro dia. Muita inveja, Deus sabe, Deus me perdoe. Mas eu fiquei com inveja dele, porque ele disse assim: eu choro, não porque eu não tenho coisas, eu choro porque eu não sou parecido com Jesus. Será que alguém de nós aqui chora porque a gente não se parece com Jesus? Nós temos um grande problema, é que a gente olha para o Evangelho como se o Evangelho fosse um tópico pequenininho, introdutório, uma espécie de ABC, aquela cartilha que a gente ensina para novo convertido. Ensinou, vira a página, vamos ensinar agora os grandes temas. Pelo amor de Deus, não faça isso. A Bíblia não é o ABC, ou melhor, o Evangelho não é o ABC da Bíblia, é o A a Z da Bíblia. Eu quero terminar com um videozinho. Voltando ao pastor Nonato, eu fiz um evento em Pinheiro, 2017, chamado A Convocação do Maranhão. Tu estava lá, pastor Rafael? Não, né? A gente tinha mais de 100 cidades no Maranhão representadas. Foi uma loucura. 10 horas da noite o povo me ligando: pastor Ribinha, não tem mais comida na cidade. Não tinha comida em Pinheiro mais. Eu disse: meu Deus, jejua. Não tem comida, é jejuar. Não tinha um quarto de hotel. A gente começou a alocar na casa dos irmãos. Foi muito bom. E eu lembro do pastor Raimundo Nonato. Ele é um pastor muito respeitado, tem igrejas no mundo inteiro. Mas quando eu olhei aquele homem debaixo das cadeiras, jogado, em lágrimas, meu Deus, como aquilo mexeu comigo. Eu tinha acho que 36 anos na época, 35. Eu caí de joelhos e disse: Deus, não deixa eu envelhecer e perder isso. Não deixa, meu Deus. Não deixa que o crescimento do meu ministério tire isso de mim. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, que talvez até vocês conheçam. Esse vídeo me tocou tanto. O Aleph está onde, Pedro? Está lá atrás. Eu tive uma experiência com o Aleph
Nós ficamos nós dois abraçados, chorando quase uma hora. Minha esposa, ela tem uma empresa, e ela chegou da empresa e viu a gente chorando no quarto. Ela disse: o que foi? Eu disse: calma. Ele entrou no quarto, eu estava ouvindo essa música. Ele: pai, o senhor é meu pai? Eu disse: Aleph, eu sou teu pai, tu é meu filho. E a gente começou a se declarar um para o outro, e a gente ficou quase uma hora chorando, quebrantadinho o coração dele e o meu. Veja esse vídeo, por favor, e eu termino a pregação de hoje. Desculpa se eu excedi no tempo. Todo dia a mesma história, acordar e ir pra escola, antes tomar um café, na mesa oração. Lúcia quer tocar piano, Benjamin vai jogar bola, Olivia brinca de boneca e vai Gugu nadar. Mãe e pai se beijam, até logo é a vida. É só no caminho que se encontra a alegria. Fim do dia o reencontro, rotina que tem seu encanto. Cantar, sorrir e se abraçar, com livro em nossas mãos. Dentre as coisas mais impressionantes que no mundo vi, ser espelho no escuro, luz do bem a refletir. Um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos tão comuns, que milagre. Família, essa casa me ensina, sem tempo pra nada, mas aqui o eterno está. Me diga de onde mais provém a vida, vivendo seus defeitos, a perfeição pude encontrar. Dentre as coisas mais impressionantes que no Escute isso. mundo vi, um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos tão comuns, que milagre. Família, essa casa me ensina, sem tempo pra nada, mas aqui o eterno está. Me diga de onde mais provém a vida, vivendo seus defeitos, a perfeição pude encontrar. Foi vivendo seus defeitos que a perfeição pude encontrar. Você pode aplaudir também. Amém. Eu finalizei a mensagem de hoje. Quem aqui nunca tinha visto esse vídeo? Quem nunca tinha visto? A maioria. Eu convido você a vê-lo de novo, de novo, de novo. Me chama a atenção aqui algumas coisas. Uma delas, a música começa assim: todo dia a mesma história. A pergunta é: isso é mesmice ou beleza?
Depende do olhar de quem vê, né? O Eclesiastes diria: que mesmice. O salmista diria: que beleza. A música diz: todo dia a mesma história, é só no caminho. E caminho aqui não é caminho de trocar passos, é uma figura poética. Caminho é Cristo. É só no caminho que se encontra a alegria. No fim do dia o reencontro. Rotina que tem seu encanto. Hoje, gente, tantas pessoas reclamando de rotina e outros celebrando a rotina que tem. Eu não sei você, eu amo rotina. Eu amo rotina. Ou coisa que eu amo é rotina. Não sei porque, se é porque eu viajo demais. Como eu amo rotina. Como eu amo acordar em casa no mesmo horário, levar as crianças para a escola, tomar café. Meu Deus, é maravilhoso rotina. Tem gente reclamando de rotina. Agora, olha só. Eu não conheço esse rapaz que compôs essa música, mas eu sei que ele leu Chesterton, porque essa frase é dele. Chesterton diz assim, e diz também na letra: dentre as coisas mais incríveis que no mundo eu vi. Aí alguém fica esperando assim: meu Deus, o que é que tem de mais incrível no mundo? Paralítico andando, gente prosperando. Aí o Chesterton diz: um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos tão comuns. Que milagre. Aí o outro diz: milagre? Milagre, isso aí todo mundo tem. E porque todo mundo tem, deixou de ser milagre? Porque todo mundo tem, deixou de ser milagre? Me diga de onde mais provém a vida, vivendo seus defeitos, a perfeição podia encontrar. Fique em pé, por favor, por gentileza. Vamos orar. Eu quero, se possível, que o louvor cante aquela mesma canção tão linda que vocês cantaram, da família. Eu finalizo te dizendo o seguinte: cuidado, porque enquanto você está aí sonhando com a vida perfeita, essa vida que você julga imperfeita está passando. Está passando, gente, e passa rápido. Gente, outro dia eu pegava esse menino, pastor, aqui no braço. Da agora eu fui tentar abraçar ele, aí eu fiz a escadinha, botei ele aqui na frente. Gente, o tempo passa rápido. Quem está percebendo? Meu Deus, como o tempo passa ligeiro. Que Deus nos toque, que o Evangelho penetre o mais profundo do nosso coração, que nós encontremos essa suficiência em Cristo, porque uma vez tendo essa experiência, você vai ter encanto pela vida comum. Você está pronto para ter grandes realizações nessa terra, que você terá essas coisas, e essas coisas não terão você, não sequestrarão o seu coração. Vamos orar. Na verdade, quero que o louvor cante. Vamos adorar Jesus. Se você tiver sua família aí, isso, faça isso, junte sua família, abraça. Se você sentir no coração de dizer o que Aleph me disse, diga, né? Pai, você é meu pai. Família é um bem precioso. Ora lá, baixure, cantará lá, baixando, oh, aleluia, Senhor. Ministra, Espírito Santo. Um presente precioso eu ganhei. Ministra. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a paz é o amor, onde sempre quer estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão,
prevalece o perdão, para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Espírito Santo, nós estamos em Tua presença. Eu tenho a plena convicção de que tudo que eu consigo fazer é falar aos ouvidos das pessoas, mas o Senhor consegue falar ao coração delas. Por isso que todo pregador carece do Espírito Santo, e eu careço de Ti. Afeta o nosso coração, Pai, que tenhamos encanto pela vida comum, que venhamos valorizar aquilo que temos, a família que nós temos, esse bem tão precioso, essa dádiva, este milagre, isto é um milagre, Pai. Que milagre gracioso. Louvado seja o Teu nome. Toca as nossas vidas, Senhor, que ao irmos para o trabalho, levarmos os nossos filhos, nos encontrarmos numa mesa para tomar um café ou jantar, que esses encontros, Senhor, de casa, despretensiosos, sejam ambientes de Tua presença. Essa é a minha oração, Pai, essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Aplauda Jesus bem forte.